Gênesis capítulo 24. Eu estou lendo a Bíblia com a minha esposa e as nossas filhas, todos os dias. A gente está separando para ler 3 capítulos, para até o final do ano a gente ter lido a Bíblia toda, né? Com as meninas. E aí ontem a gente leu esse texto aqui, que eu vou ler com vocês agora, e que chamou muita atenção. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que é maravilhoso isso aqui. Então você presta bem atenção. Pode ser que seja um pouco mais curto hoje a ministração, mas vai ser bem assim, focada, bem objetiva. Gênesis capítulo 24, localize o versículo 58. Localize aí o versículo 58 de Gênesis 24. Você localizou já? Quem localizou, confirme com um amém. Ótimo. Diz assim, e chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: tu és nossa irmã, sejas tu mãe de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus inimigos. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Pronto, só até aqui. Olha para cá para você entender o que estava acontecendo. Eu vou te explicar aqui agora, só um pouquinho voltando um pouquinho antes, para a gente chegar até aqui e você entender. Então, preste bem atenção aqui. Você lembra que Abraão, ele enviou um servo dele de confiança, chamado Eliezer, para conseguir uma esposa para o filho dele? Você lembra disso? E aí Abraão deu todas as orientações para Eliezer. Irmãos, e Eliezer estava com uma responsabilidade grande nas costas, porque ele tinha que conseguir uma esposa para o filho de Abraão, e ele era o homem de confiança dele. E aí Eliezer faz uma oração a Deus. Eu não vou detalhar aqui a oração, mas ele pede a Deus confirmações. Ele pede que, quando ele for levar os camelos dele para um poço, e ele pedir água para uma moça, e se essa moça, além de dar água para ele, oferecer também para os camelos, o Eliezer disse assim, isso aí, Senhor, vai ser uma confirmação de que essa é a moça que o Senhor quer que eu leve para Isaac. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eliezer para num poço, pede água, a moça, além de dar água para ele, oferece água para os camelos. E eu vou dizer, irmãos, matar a sede de camelo não é fácil não, porque os camaradas tomam água. Porque além de saciar a sede, você sabe que eles têm um reservatório, né? Aquelas 2 corcovas aqui servem de reservatório de água. Então imagina como é que é a situação. E aí tudo bem. Está confirmado que é ela. E aí Eliezer, ele pergunta se na casa dela os pais, a família, pode oferecer abrigo para ele para passar a noite com a comitiva dele. Confirmado. Tem sim. Vou adiantando aqui a história. Quando Eliezer chega na casa da família, aí Eliezer explica tudo. Eu sou servo de Abraão, ele me enviou para isso, para aquilo. Eu fiz uma oração. Essa moça Rebeca, filha de vocês, irmã de vocês, fez exatamente o que eu tinha orado para Deus. Ela é a esposa que Deus escolheu para Isaac, filho de Abraão. A família, ao ouvir isso, sentiu no coração, realmente isso vem de Deus. Olha só a situação. Isso realmente vem de Deus. Ok, passa a noite com a gente aí, e deram pastagem para os camelos, e alimentaram eles, deram abrigo para Eliezer e tudo. Quando foi no dia seguinte, vai escutando, aí a família chega e fala assim para Eliezer: Eliezer, é o seguinte, nós vamos liberar sim Rebeca,
mas nós queremos que ela passe conosco mais 10 dias. Tipo assim, é uma despedida de família, deixa ela com a gente mais 10 dias. Aí Eliezer fala assim, olha, eu estou em missão, eu não posso. Eu vim cumprir o propósito, expliquei para vocês, Deus confirmou, eu tenho que levar a Rebeca o quanto antes. Aí a família falou assim, então vamos fazer o seguinte, não vamos insistir, é Rebeca que vai decidir. Aí eles chamam a Rebeca, Rebeca, vem cá minha filha. Rebeca, a gente quer passar com você mais 10 dias, para a gente se despedir de você. Mas o Eliezer está dizendo que tem que levar você o quanto antes. Qual é a sua decisão? Aí Rebeca, irmãos, tudo direcionado por Deus. Rebeca pega e diz, eu vou hoje. Bom, a família não interferiu. Eu vou hoje. A família não interferiu. Aí, como ela decidiu ir com Eliezer naquele mesmo dia, aconteceu o que a gente leu no versículo 60. Coloca lá o versículo 60 lá em cima. Só o 60. Olha aí, ó. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, presta atenção no que eles estão falando para a irmã dele e naturalmente para a filha, que tem irmãos e pais abençoando ela. Olha aí, ó. Ó nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores, a terra dos seus inimigos, é o que eles estão dizendo. Quando você olha para isso aqui, eles impetraram uma bênção sobre ela, antes dela sair. Quando você olha para isso aqui, eu não sei se você se lembra de uma coisa, mas quando a gente estava lendo esse texto lá em casa ontem, Deus, ele nos alimenta com a palavra, né? A gente fez até uma oração pelas meninas ali depois de ler isso. Quando a gente estava lendo esse texto, a gente lembrou de uma coisa, assim, o Espírito Santo lembra a gente. Eles estão aqui abençoando Rebeca, ela está indo embora. Eles estão dizendo, tu és nossa irmã. Na tradução mais próxima do original diz assim, tu és nossa irmã. Se tu, mãe de milhares de miríades, ou milhares de milhares, e que a tua descendência possua a terra dos seus inimigos. Para lembrar de uma coisa. Você lembra que Rebeca era estéril? Lembra disso? Eles não sabiam que Rebeca era estéril. Só Deus sabia. Nem ela, Rebeca, sabia que ela era estéril. Ninguém. Só Deus. Nem o diabo sabia, porque ele não é onisciente. Detalhe, abrindo parênteses, o diabo não lê pensamento de ninguém, ele não tem esse poder. Só quem sabe os pensamentos é Deus. Então eles estão abençoando Rebeca, dizendo para ela assim, ó, se tu, mãe de milhares, e que a tua descendência, aqueles que sairão de ti, eles possuem a terra dos seus inimigos, mas estão fazendo isso sem saber que ela era estéril. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? Você sabe que depois Rebeca se tornou mãe e mãe de nações. Mas sabe o que é que eu vejo aqui? A importância que tem da gente liberar as bênçãos de Deus sobre os nossos e sobre todas as áreas da nossa vida. Mesmo que esteja tudo bem, mas você não conhece o amanhã. Você não sabe o que é que se passa dentro do seu corpo. Você não sabe quais são as ciladas que o inimigo está preparando para você. Então veja aqui a importância de nós nos anteciparmos e estarmos sempre com palavras positivas, palavras bíblicas, palavras de Deus, abençoando a nossa família, o nosso amanhã, a nossa saúde, as nossas finanças, o nosso futuro. Eles abençoaram Rebeca e ela saiu com uma bênção sobre ela, sem saber que era estéril. Então muitas vezes a gente acorda o dia, começa o ano, semana, começa o mês, e a gente não libera palavras, quando a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder. Então o que é que eu quero transmitir para você aqui hoje? Seja aquela pessoa
que vai declarar, profetizar bênção sobre a sua vida de forma antecipada. As pessoas não sabem que tipo de coisas, de doenças estão se formando no seu corpo. Você não sabe. Você não sabe se tem um tumor se formando. Você não sabe se tem células cancerígenas circulando no teu organismo para formarem uma enfermidade mortal. Você não sabe. Então o que acontece? Você acorda de manhã, Deus, em nome de Jesus, eu declaro saúde para o meu corpo. Deus, eu repreendo os tumores, eu repreendo as enfermidades, eu repreendo qualquer ataque maligno contra a minha saúde. Satanás, no meu corpo você não toca, caia por terra em nome de Jesus. Você está abençoando sua saúde. Você já está declarando a bênção de Deus sobre ti, sem você nem saber do amanhã ou do pós, ou seja lá o que for. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. É você começar o seu dia, seu mês, sua semana, declarando bênçãos sobre a sua vida econômica. Deus, eu estou começando mais uma semana de trabalho, eu declaro que essa semana vai ser produtiva, vai ser fértil, vai ser próspera, portas vão se abrir, o Senhor vai realizar surpresas, vai mandar provisão, virá multiplicação, em nome de Jesus. Você está liberando bênção sobre a sua vida. Eles impetraram uma bênção sobre ela, sem saber que ela era estéril, irmãos. Eles não sabiam disso. Então, às vezes, o inimigo já está tramando uma para você lá no meio da semana. Você começou feliz, saiu de um domingo maravilhoso, mas o inimigo, eu vou fazer um negócio lá na quarta, na quinta-feira, eu vou atrapalhar a vida dele, a vida dela. Mas você já começou a sua semana lançando a bênção para ela toda. Deus, em nome de Jesus, de segunda a domingo, de domingo a domingo, em nome de Jesus, toda armadilha de Satanás já está repreendida, já está amarrada. Em nome de Jesus. Você tem que se antecipar. Eu fico imaginando, olha só isso. Eu fico imaginando quando Rebeca casou com Isaac. E por semanas, meses, eles tentaram ter filhos. E nada veio. Aí caiu a ficha. Rebeca, você é estéril. Você não pode ter filhos. Preste atenção nisso. Você é estéril. Então eu fico imaginando que caiu a ficha, realmente não dava, quem sabe semanas, meses ou até anos. Mas eu imagino Rebeca falando assim para Isaac: meu amor, deixa eu dizer uma coisa para você, realmente, eu sou estéril, mas eu me lembro que quando eu saí de casa, meus irmãos, meus pais, minha família, eles impetraram uma bênção sobre a minha vida, dizendo: sê tu, mãe de milhares de milhares. Então, Isaac, eu tenho uma bênção que repousa sobre a minha vida. E ainda que eu seja estéril, mas eu creio que essa bênção que repousa sobre a minha vida, ela vai contornar essa situação. Aqui eu aprendo outra coisa, que não é porque foi liberada uma promessa sobre você, que algumas coisas não vão dar errado. Que parece que vai ter um momento, irmãos, em que vai ter um entupimento assim de passagem de bênçãos, sabe? Não é porque há uma promessa, uma bênção foi liberada, que alguma coisa lá no meio não vai dar errada. Pode acontecer sim. Como é que ela sai com a bênção da família, ser tu mãe de milhares e de milhares, e no meio do caminho ela descobre que ela é estéril? Ué, Deus errou? Mas acontece. Acontece de você ter uma promessa de Deus sobre você, individual ou uma coletiva, que são para todos nós, mas no meio do caminho alguma coisa ali parece que dá um nó, parece que não acontece. Como é que pode? Tem a palavra, tem a promessa, eu tenho uma bênção, mas não está indo. Mas isso acontece. E quando Rebeca falou isso para Isaac, que eu acredito que ela deve ter falado, isso fortaleceu mais ainda a fé de Isaac, sabe por quê? Porque ela recebeu a bênção lá atrás. 2, o Isaac complementou: pois é, e Deus disse para o meu pai que ele seria pai de muitas nações. Minha mãe também era estéril e eu nasci, agora você é estéril. Aí a Bíblia diz assim, que Isaac orou insistentemente ao Senhor, para que Rebeca, sua esposa, pudesse ser fértil. Você está vendo? Às vezes o que Deus está esperando é isso.
Às vezes Deus permite que alguma coisinha assim aconteça, só para movimentar a tua fé, sabe? Só para movimentar a tua vida espiritual. Deus permite para tirar você da mornidão, para despertar você, para mobilizar você a orar. Ele faz isso. Ele está muito caladinho, ela está muito quietinha, sabe? Então deixa eu me permitir isso aqui para poder movimentar mais ele, movimentar mais ela. Voltar a jejuar, voltar a orar, voltar a buscar. Às vezes Deus permite isso. Paulo diz: desperta tu que dormes, e Cristo te levantará dentre os mortos. Nós precisamos despertar. Nós estamos vivendo no mundo dos mortos, mas não mortos biologicamente, mas espiritualmente. O mundo está morto, irmãos. Se a gente pudesse ter uma visão espiritual do mundo, nós iríamos ver a humanidade toda como zumbis. Zumbis. Pessoas sem rumo, seja rico, seja pobre, seja famoso, seja anônimo. A humanidade está morta espiritualmente, são zumbis. E no meio desses mortos, Paulo diz que nós temos que andar como vivos. Pessoas que brilham. Pessoas que fazem a diferença, que têm uma essência diferente, uma graça diferente. Por isso que ele diz: desperta do que dormes, e Cristo te levantará. Então a gente tem que andar assim. Aí Deus permite que às vezes algumas coisas aconteçam. Para quê? Para a gente poder fazer igual Isaac, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar. Porque Deus não ia errar. Irmãos, as palavras têm poder. Você precisa impetrar a bênção de Deus sobre todas as áreas da sua vida, todos os dias, em nome de Jesus. Nem sabiam eles que ela era estéril, mas eles estão abrindo a madre de uma estéril com a bênção deles. Aleluia, oh glória. A família de Rebeca está abrindo a madre dela, sem saber, com a bênção que eles impetraram sobre ela. Quando você abençoa teu casamento, quando você abençoa teus filhos, quando você abençoa tuas finanças, tua saúde, você está resolvendo um problema lá na frente que você nem imagina. Porque repete comigo, palavras têm poder. Quer ver? Vai lá no livro de Provérbios, capítulo 12. Depois a gente volta aqui para encerrar. Provérbios, capítulo 12. É depois de Salmos. Rapidinho você encontra Provérbios, capítulo 12. Meus irmãos. Aleluia. Depois que a gente leu essa palavra ontem, né, e teve essa revelação de Deus naquele momento, eu vejo assim essas coisas como as porções, sabe, que Deus derrama para a gente? Sabe quando você é criança, e aí você pede à mãe para colocar a tua comida, como pai? Já aconteceu isso já? Não é? Você pede à mãe para colocar a tua comida, quando você é pequeno ela coloca, né? Pelo amor de Deus. Aí você fala assim: mãe, coloca mais um pouquinho disso, mais um pouquinho daquilo. Aí ela vem com mais uma porção de galinha, mais uma porçãozinha de macarrão, né? Derrama mais uma porção porque você pediu. Eu vejo a palavra de Deus assim. A gente está lendo, Deus derrama mais uma porçãozinha assim para a gente, até que mais um pouquinho ainda. A gente estava lendo ontem, quando a gente leu isso aqui, saltou aos nossos olhos. Aí eu e minha esposa, a gente colocou a mão na cabeça das meninas e profetizamos sobre o futuro dela. Declaramos: meu Deus, a Débora e a Júlia vão ser poderosas na terra, em nome de Jesus. Nós não sabemos o que reserva para elas no futuro, mas estamos abençoando, assim como a família abençoou Rebeca, sem saber que ela era estéril. Ele estava abrindo a madre dela com aquela bênção que estava sendo liberada. Nós estamos abençoando o futuro da Débora e da Júlia, em nome de Jesus. É isso. Palavras têm poder. E eu tenho certeza que no futuro elas vão lembrar dessa mãozinha na cabeça aqui, ó. Eu lembro quando minha mãe e meu pai estavam lá com a mão na nossa cabeça, lá no sofá, dizendo: a gente vai ser poderosa nessa terra. Eu pregando isso hoje de manhã, a uma irmã no final veio me contar um lindo testemunho, que ela vem fazendo isso com o filho dela há anos. Ela ouviu essa palavra há anos, até o pastor Bruno pregou. E desde aquela época ela vem falando: Deus, o meu filho será poderoso nessa terra. E ela sempre declara isso sobre a vida dele, ora por ele. E ela dizendo que ele estuda numa escola aqui em Sobral,
E ela falando das medalhas, dos prêmios, celular, notebook, Olimpíadas que ele ganha, porção de coisas, projetos que ele está realizando, sabe? E já está com a mentalidade de ir para fora do Brasil, isso com 15 anos de idade. Nível intelectual altíssimo, competitivo, ganha tudo. E já está pensando em ir para fora do Brasil, para o Canadá. Tem uma tia que mora lá há 10 anos. Já tem esse projeto já. E é um menino competente. E ela dizendo, pastor, isso aí que o senhor pregou hoje é a pura verdade. Desde cedo eu venho abençoando meu filho. Desde cedo. Ela contou as conquistas dele, as últimas que ele teve agora, diante de tantas que ele já vem tendo no final do ano. Olha o que diz Provérbios 12. Eu já falei o versículo 18. Provérbios 12, 18. Olha isso aqui, pelo amor de Deus, gente. Olha isso. Há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Pelo amor de Deus. Olha o que ele está dizendo. Há alguns que as suas palavras são como pontas de espada. Preste atenção nisso. O que uma ponta de uma espada faz? Corta e mata. Não é verdade? Irmão, tem gente, Salomão está dizendo que as palavras dele são desse jeito. Só corta e mata. Ou seja, tem gente que só fala coisa ruim, irmão. Só é negativa. É negativa do amanhecer até o anoitecer. Pelo amor de Deus. A palavra é como ponta de espada. Quando a pessoa abre a boca é só para falar de desgraça, de doença, reclamar da vida, coisa ruim. Está aqui, ó. Alguns que as suas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. A família de Rebeca em nenhum momento falou assim, ó, nossa, que ingratidão, nem 10 dias pode ficar com a gente para se despedir da família, como é que pode? Ô, mulher ingrata, nada disso. Nada disso. Chamaram Rebeca, ela decide, Rebeca, você quer ir? A gente quer ficar com você 10 dias. Eu quero ir. Amém. Então, Rebeca, se tu, mãe de milhares e de milhares, e que a tua descendência possua a terra dos seus inimigos, diga glória a Deus. A tua língua, irmãos, tem que ser saúde. Repete comigo assim, diga, a minha língua tem que ser saúde. É isso. Declara poder, graça para a tua vida todos os dias. Amanhece o dia abençoando o teu dia, Deus vai dar tudo certo. Só que aí vem aquela vozinha daquele capetinha aqui no teu ouvido, dizendo tudo é mentira, é bobeira, isso é balela que você está falando, vai dar tudo errado. Repreendido, Satanás, a minha boca declara, vai dar tudo certo, eu sou uma bênção, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordendo os seus anjos para comigo lutar, e etc, 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 eu vou vencer em nome de Jesus. É isso. A tua língua tem que ser saúde. Repete aí para você, diga assim, a minha língua tem que ser saúde. Será que você não amaldiçoou alguém hoje, falou mal, jogou alguém hoje para baixo, rebaixou, murmurou, reclamou? Pelo amor de Deus, não faça isso. Impetre a bênção de Deus sobre a tua saúde, tua vida econômica, tua vida espiritual, teus caminhos, teu trabalho, teus negócios. Faça isso, irmãos. Você tem que abençoar e não amaldiçoar. O apóstolo Tiago, ele falou sobre isso, que a língua é um tão pequeno membro, mas incendeia uma floresta. E é verdade. Incendeia uma coisinha que você fala, você está ali num grupo de pessoas, seja numa igreja, seja numa empresa, seja um grupo familiar, aí você solta um negócio que não era para ter soltado. Aí aquela palavra vai sair espalhando, inflamando corações, colocando discórdia um contra o outro, e aquele que cria aquele ambiente ruim, daqui a pouco está criado caos. Uma autoridade política fala uma besteira, porque tem visibilidade, aí aquilo que ela fala provoca um caos no Brasil, mexe com a bolsa de valores, sobe o dólar desce, e vira uma bagunça para uma palavra que foi falada. E no mundo espiritual, mais ainda, tudo que o diabo quer é colher palavras ruins da sua boca. Eu vou repetir, tudo que o diabo quer é colher palavras ruins da sua boca, porque ele quer pegar aquilo que você falou e transformar em desgraça para a sua vida. Ele quer isso? Não faça isso. Provérbios 18, abra aí. Vamos lá.
Provérbios 18 agora, localiza o versículo 21. Em nome de Jesus. Para a gente poder fechar nesse versículo aqui. Acha aí, Provérbios 18, 21. Achou? Quem achou, diga amém. Se não achou, você pode acompanhar com a gente ali em cima, ó. Olha aí, olha aí. A morte e a vida estão aonde? Está lá no cemitério, a morte e a vida? A morte e a vida está lá no beco do perigo, no beco da morte? A morte e a vida está onde? Está mais perto de você do que você imagina. Está onde aí? A morte e a vida estão... E aquele que a ama comerá do seu fruto. Você tem uma língua? Aponta aí para a tua língua. Está bem pertinho de você, né? Está em você a sua língua. Salomão está dizendo aqui, a morte e a vida, a doença e a cura, a desgraça e a graça, a provisão e a miséria, a paz e a guerra, o demônio e o anjo estão no poder da língua. Está aqui. Aquele que a ama, pastor, mas eu não amo a morte, lógico, ninguém ama a morte, ninguém ama a desgraça, mas aquilo que você fala denuncia aquilo que vai acontecer na sua vida, aquilo que você declara, denuncia o que vai acontecer na sua vida. Então você não vai dizer eu amo a morte, mas às vezes você atrai isso para você. Por quê? Por causa das palavras. Ele diz, aquele que a ama comerá do seu fruto. Você prefere comer do fruto da vida ou do fruto da morte? Você vê Jesus andando pelas ruas espraguejando as pessoas? Desejando coisa ruim? Não. A Bíblia diz assim, ó, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo faz, Jesus desfaz. O diabo coloca a depressão, Jesus tira. Coloca a ansiedade, Jesus tira. Coloca a síndrome do pânico, Jesus tira. Coloca o câncer, o tumor, Jesus tira. Coloca a hérnia, Jesus tira. Coloca a miséria, o caos, Jesus tira. Ele veio para desfazer. Você não vê ele oferecendo desgraça para ninguém. Você vê ele chegando e oferecendo cura. Você quer ver? Quero. Você quer ser limpo da lepra? Quero. Você quer ser curado e andar? Quero. Então ande, veja, fale, seja limpo. Pelo amor de Deus. Essa língua que você usou tanto para dar língua para os pais, eu acho que você não dava, né? Teu pai ia arrancar a tua língua. Naquela época os pais eram desse jeito. Usa essa língua para abençoar a tua vida, irmãos. Em nome de Jesus. Está ali, ó. Não sei o que estou falando, não é a Bíblia. Eles estão abençoando Rebeca sem saber que ela é estéril. Eles estão abençoando Rebeca. Isso aqui foi ensinado pelo próprio Deus. Deus pega um pai de nada, porque Abrão, com menos um A, Abrão, menos um A, Abrão, significa pai de nada, Zé ninguém, pé rapado. Conhece essa expressão, não conhece? Abrão significa isso. Mas Deus está dizendo assim, ó, tu vais ser pai de muitas nações. Aconteceu da noite para o dia? Mas Deus está impetrando uma bênção sobre ele. Tu vais ser pai de muitas nações. Acabou. Jacó, antes de morrer, Israel no caso, ele chama seus 12 filhos. E ele libera, ele impetra uma bênção sobre os 12. Todos. Aí ele declara uma bênção sobre cada um deles. Tu isso, tu aquilo, tu isso, tu aquilo. Tudo aquilo que Jacó falou, liberou sobre eles, aconteceu. Palavras. Então Deus ensinou isso para a gente. Ele declara que Abraão vai ser pai de muitas nações. Quando Deus declara que ele vai ser pai, Deus não mudou o nome dele, continuou sendo Abrão. Quando Deus chama ele e diz que ele vai ser pai, Deus está impetrando uma bênção sobre ele, mas o nome dele permanece sendo Abrão. Abrão, pai de nada. Mais na frente que Deus muda para Abraão, pai de muitas nações. Mas Deus lá atrás liberou, impetrou a bênção. Tu vai ser pai de muitas nações. Nada mudou. A esposa continuou estéril. Ele não rejuvenesceu nem a esposa.
O nome dele continuou sendo pai de nada e o da esposa continuou sendo briguenta. O nome Sarai significa briguenta, contenciosa. Nada mudou. Não mudou no mundo físico. Não mudou naquilo que o olho podia ver. Mas no mundo espiritual mudou. Porque uma bênção estava sobre ele. A partir dali, Abraão começou a reproduzir o que Deus declarou. Eu vou ser pai de muita gente. Mas como tu é velho, tua esposa é velha, e tu, seguindo teu nome, pai de nada. Mas Deus falou que eu vou ser, então tem uma bênção aqui, ó, na minha cabeça. Ei, tem uma bênção sobre ti. Não seja tão grosseiro como eu, mas fala assim, tem uma bênção na minha cabeça. Seja mais suave assim do que eu digo assim, tem uma bênção na minha vida. Aleluia. Diga assim, seja bem assim, bem carinhoso com você. Diga assim, foi papai do céu que colocou. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Foi papai do céu que colocou. Aplaudindo muito ao Senhor. Tem, irmão. Tem. Esse comportamento de Deus é repetido pelos patriarcas, homens de fé, mulheres de fé. Libera, impetra a bênção e Deus opera maravilhas. É isso. Tu és Pedro, rocha, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Quando Jesus falou isso, alguma coisa mudou? Não. Ele continuou sendo aquele cara chato, impulsivo, mas mudou no mundo espiritual. Se cumpriu? Quando a bênção é impetrada, sabe o que é que acontece? Vem cá, pastor Cícero, vem cá. Eu não vou fazer nele porque ele é mais alto que eu, então ele vai fazer em mim, né? Vem cá, para mostrar. Quando a bênção é impetrada, por isso você tem que andar em aliança com Deus, em obediência. Porque é assim, ó. Vamos lá, Deus me abençoou. Fica aqui do meu lado. Põe aqui a mão assim sobre mim, assim, ó. A outra. Isso. A bênção está aqui sobre mim, ó. Sabe aquele texto que diz que a bênção de Deus te acompanhará? Alô, terra, já viu esse texto? Pois eu vou aqui, ó. Aqui, ó. Eu continuo sendo pai de nada, mas a bênção está aqui, ó. Eita glória! Oh, bênção maravilhosa! Acompanha eu aí, bênção. Aleluia! Oh, glória! A bênção de Deus me acompanha. E eu vou lá e a bênção vem e não sai daqui, ó. Mas se eu quebrar a aliança com Deus, aí, irmão, se eu quebrar a aliança, aí, ó. Por isso que é importante eu ter aliança, né? Aí o que eu faço se eu quebrar a aliança? Eu não tenho que estar fazendo isso, não. Mas Deus dá uma chance pra gente, sabe? Deus não dá muito não, mas dá uma chance. Aí eu me arrependo aqui, eu oro, Pai, em nome de Jesus. Me perdoa, Senhor. Me devolve a bênção, Pai, em nome de Jesus. Me devolve a bênção. Senhor, peço comigo, me arrependo. Aleluia. Palma para Jesus. A bênção te acompanhará. É isso. Ei, palavras têm poder. Você tem que impetrar a bênção sobre a tua vida, teus dias, tua família, teus filhos, teu casamento, tua história, tua vida econômica, teu ministério, teu futuro. Fica de pé em nome de Jesus. Abre novamente lá em Gênesis, para a gente encerrar. Gênesis 24, né? É isso? Versículo 60. Olha, a gente pode ler lá em cima para ficar mais fácil. E abençoaram a Rebeca. Para por aí. Quem é que você vai abençoar hoje, amanhã, depois? E abençoou a Patrícia. E abençoou o Vitor. Você tem esposo? Abençoe ele. Você tem filhos? Você tem dinheiro? Ainda que seja pouco? Ou muito? Você tem trabalho, patrão? Vizinho, ruim? Você tem um corpo que precisa de saúde? E abençoou Rebeca, abençoou o marido, abençoou a esposa, o filho, o futuro, a finança. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, se tu, a mãe de milhares de milhares. E ó, aqui ó, era estéril. Nem sabiam eles.
mas eles estão abrindo a porta para o futuro dela, através da bênção que eles estão impetrando. Ser tu mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus aborrecedores. Irmãos, a descendência de Rebeca foi poderosa. Lembra das duas nações que tinham dentro dela? Lembra? As duas nações? Os dois filhos? A oração foi tão poderosa, tão insistente de Isaac, Deus deu logo, foi 2. Não se orou muito, então tomaram logo 2, puf. Não é? E aí desse Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, se tornou essa potência que é hoje histórica, de milhares de anos. Enfim, a palavra de Deus se cumpriu. Tuas palavras têm poder. Anule palavra de murmuração. Na hora que der a raiva, que for passar uma palavra ruim, segura aquilo, engole. Em nome de Jesus eu não vou falar, eu vou liberar a palavra de bênção. Não é fácil quando você está com raiva, irado, chateado, decepcionado, incrédulo. Não é fácil, mas mesmo assim fale, declare, profetize, que isso vai mudar. Porque quando você impetra uma bênção, primeiro ela toca, ela aparece no mundo espiritual, só que você não vê, porque você não enxerga no mundo espiritual, mas ela aparece. Depois ela se materializa no mundo físico. Fecha os seus olhos.